Olha, neste fim de semana, o Partido Comunista da China consolidou a posição do presidente Xi Jinping como líder indiscutível, concedendo a ele um terceiro mandato como secretário-geral do partido e, consequentemente, um terceiro mandato como presidente do país, o que será confirmado mais tarde. Bom, vamos entender essa decisão, por isso eu vou conversar agora com alguém que entende muito de China, Aline Tedeschi, professora na Universidade de Hunan e coordenadora do Observa China. Professora Aline, muito boa tarde. A senhora, tudo bem? Boa tarde, Nelson. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, acho que vamos começar então por entender o que representa isso, porque é a primeira vez que isso vai acontecer na China, recentemente na China, né? Sim, sim. Tem a consolidação, né, da centralização, na verdade, do poder político no Xi Jinping, inclusive trazendo para o comitê permanente pessoas leais a ele, né, que estiveram já trabalhando com ele no passado, além de consolidar, obviamente, esse terceiro termo do mandato do Xi. O que muda a partir dessa decisão do partido por conceder a ele mais um terceiro mandato, né, estendendo o poder dele, o torna, de certa forma, uma espécie de o homem mais poderoso da China nesse momento, ou ainda o partido é que tem todo o poder, que tem todo ali os tentáculos pelo país e pode, a qualquer momento, obviamente, tirar ou não um mandatário como o Xi Jinping? Olha, eu analiso como sendo uma preparação do próprio partido para um cenário internacional e doméstico, ambos mais desafiadores, né? A gente tem domesticamente, sobretudo depois da pandemia, a gente tem um cenário econômico muito desafiador para o Xi e para o partido, né? Inclusive para conseguir legitimar ainda o direcionamento político-econômico do partido. Então, isso também responde a esses desafios internos, né? De dificuldade em crescer o PIB, por exemplo, o mesmo tanto que crescia antes, as restrições dada a política de Covid-0 dinâmica. Então, isso, de uma certa maneira, congrega, né, centraliza e, de uma maneira bem específica, inclusive utilizaram essa palavra, ela unifica o partido, né? Inclusive, saiu agora desse comitê permanente, saíram pessoas que antes eram consideradas ali meio que um balanço, né, nas decisões do Xi, pessoas que participavam da juventude comunista, como a pessoa do Li Keqiang, que era o premier, não é? E, de uma certa maneira, também responde a uma maior instabilidade internacional, não é? Quando você está num ambiente ali, inclusive regional, de maior instabilidade, a intenção é de que se unifique as decisões políticas do Partido Comunista Chinês, né? Então, esse terceiro mandato do Xi Jinping, ele tende exatamente a responder a esses cenários mais instáveis internamente e internacionalmente. De uma certa maneira, tentar adotar ali as decisões do partido de uma maior previsibilidade, ainda que para nós pareça uma maior imprevisibilidade, né? Se a gente fosse fazer ou mal comparando, não sei se dá para fazer isso, né? Por exemplo, a gente tem criticado bastante a hegemonia que se criou com o poder envolvendo o presidente russo, Vladimir Putin, que já está no poder há tantos anos, desde 2000, se eu não me engano, e outros presidentes pelo mundo que vão se notabilizando pela quantidade de tempo que acabam ficando. Dá para a gente falar que ele acaba sendo um ditador, permanecendo por mais 3 anos, ou isso não tem nada a ver com essas decisões do partido? Até pela sua estrutura política, é difícil a gente colocar em caixas, né? Porque, enfim, como nós já comentamos aqui, inclusive, a estrutura burocrática da China, ela, de certa maneira, é o Partido Comunista, né? Então, é como se disséssemos que o partido ele está acima da própria estrutura executiva do país China, né? Então, é algo bem complexo de se falar, mas temos sim indicações de que talvez o Xi permaneça como essa figura personalizada do partido, né, com a unificação dessas decisões, centralização nas mãos dele, num período que, enfim, a gente não consegue ver geralmente um fim, né? Porque nós anteriormente tínhamos algumas indicações de quem seriam os próximos secretários gerais do partido, né? Geralmente algumas pessoas ali dentro do comitê permanente
que eram mais jovens, inclusive o Xi foi um deles, né? Nas revisões desses trabalhos que eles fazem aí no Congresso do partido, geralmente quem lidera a revisão desses trabalhos é o que seria mais ou menos uma indicação de um próximo possível líder. E dessa vez quem encabeçou a revisão desses documentos foi o próprio Xi, né? E diferente de outros mandatos, por exemplo, hoje nós temos ali na composição do comitê permanente pessoas que são 60 anos ou mais velhas, né? Nós temos ali o mais jovem, o Di Xuexiang, que é 60 anos. E isso é algo também um pouco inédito, né? Geralmente eles tinham a política de quem tivesse 67 anos poderia continuar ainda no comitê permanente, quem tinha 68 ou mais sairia. O Xi mesmo, ele tem 69 anos de idade, né? Então, assim, a gente não consegue ver uma personalidade ali dentro desse comitê permanente que tem uma expressividade, uma articulação política tamanha como o Xi está tendo. Então, provavelmente é uma indicação de que, a partir dessa modificação de não mais ter somente 2 termos de mandato, pode significar, sim, que o Xi mais para frente continue até com um 4º termo de mandato. A senhora nos trouxe agora o cenário de que o partido, de certa forma, né, olhando a grosso modo, detém o grande poder, né, detém todos os comandos. O que teria levado o partido quais foram as estratégias adotadas pelo Xi, que nesse tempo todo o levou a um terceiro mandato e pode, como a senhora mesma disse, pode até a um 4º mandato, né? O que ele fez que pudesse trazer esse olhar para a China do próprio partido como sendo muito positivo, muito salutar. E aqui eu só queria colocar mais uma coisinha. Essa proximidade com a Rússia, por exemplo, e trazendo até a Índia, formando um grande bloco, com um grande poder dentro da Ásia, também foi preponderante para isso? O Chile vem consolidando esse poder interno no Partido Comunista há um tempo, na verdade, né? Ele galgou esse espaço que não teve, por exemplo, no governo do ex-presidente e ex-secretário-geral do partido, Hu Jintao, né? Inclusive, nos documentos tem sido falado do pensamento de Xi Jinping para o socialismo com características chinesas para a nova era, né? Como se fosse uma grande frase que guiasse as diretrizes político-econômicas do país. Agora, o Xi, por exemplo, no primeiro termo de mandato, ele tinha mais ou menos 5% ali de pessoas nesse comitê permanente que eram, vamos dizer, chamamos de loyalists, que são pessoas próximas a ele, que trabalharam com ele, né, em funções anteriores como secretário-geral de províncias ou que de alguma maneira são pessoas conectadas a ele. No seu segundo mandato, ele já conseguiu subir, aproximar cerca de 20% das pessoas que estavam ali, né, no Politburo, nesse comitê. E hoje nós temos, quase que esse comitê permanente, quase completamente formado por pessoas que já trabalharam com o Xi, que são próximas, né, aos direcionamentos que esse pensamento de Xi Jinping tende a direcionar a política do país. Então, ele tem firmado a sua consolidação no partido e nas esferas de decisões políticas, né? Eles chamaram isso como os 2 elementos estabelecidos e 2 salvaguardas, né? Esses termos, e os chineses gostam bastante de delinear essas diretrizes em números, acho que fica mais facilitada a visualização, elas tendem sim a colocar o Xi Jinping como essa persona que vai unificar o Partido Comunista, né, e as decisões do partido, e as diretrizes dali sairão desse pensamento de Xi Jinping, né? Então, dificilmente a gente vai ver daqui para frente muitas dessas fricções entre facções ali dentro do Partido Comunista, que talvez dê uma maior fluidez para essas decisões que possam ser implementadas de uma maneira mais rápida. E, obviamente, essa instabilidade internacional que você bem colocou com Rússia, com Índia, de uma certa maneira está sendo indicativo e uma base para que a China internamente se modifique e tente se consolidar
ali de uma maneira unificada. A gente teve no pronunciamento do Xi ali, né, na abertura do Congresso Nacional do partido, a gente teve menção ao termo segurança 6 vezes mais do que tivemos menção à economia. Então, isso mostra que daqui para frente o partido em si e o próprio Xi estará muito mais preocupado com a segurança regional e doméstica da China. Poderíamos falar aqui, por exemplo, da economia e segurança em termos de cadeia de alimentos ou em termos de desemprego, por exemplo, do que propriamente o crescimento do PIB, né? A senhora falou do antecessor Hu Jintao, e é uma cena que chamou muita atenção, pelo menos aqui do lado, né, do nosso lado, do Ocidente, que foi a retirada dele da sessão. Muitos, ou seja, a mídia estatal, está dizendo que ele se sentiu mal naquela oportunidade. Eu queria que a senhora contextualizasse quem foi Hu Jintao e se a senhora tem alguma noção do que possa ter acontecido aí, porque parece que ele não queria sair, né? Exatamente, foi uma das cenas muito simbólicas desse congresso, né? O Hu Jintao, que foi o ex-presidente da China, né? Previamente ao Xi Jinping, também teve 2 mandatos. Ele já está com 79 anos, né? Ele foi pertencente a essa juventude comunista que lá na China funciona mais ou menos como uma facção, vamos dizer assim, dentro do Partido Comunista, né? Geralmente tem-se líderes ali dentro que são um pouco mais pró-mercado, né? Ainda que, bom, obviamente não tão fora das diretrizes políticas do partido como um todo, mas é considerado uma facção ali dentro. Inclusive um dos protegidos do Hu Jintao era o Li Keqiang, que está ali sentado, né, à direita do Xi Jinping, à nossa esquerda aí no vídeo, o qual ele toca, inclusive, na sua saída. O Hu Jintao, ele realmente está, sim, com problemas de saúde, isso é sabido. Agora, a questão é por que necessariamente ele foi retirado ali do Congresso. Isso aconteceu já depois de algumas votações. E o que eu tenho lido é que ele tentou ali investigar o documento, essa pastinha vermelha, né, e o seu colega está segurando, onde estariam os nomes indicados para o comitê permanente, para o Politburo. Então, isso ele teria, enfim, tentado olhar essa pasta com um pouco de antecedência, estava ali comentando sobre isso, e o Xi teria se sentido um pouco incomodado, né? Ele já está com uma saúde comprometida de fato, é um recorte que nós não vemos no vídeo, mas ele já chega ali para sentar acompanhado, né, de uma pessoa, então ele tem sim né, problemas de saúde, mas não tem como saber ao certo exatamente o que é que ele disse para o Xi ali, se foi algo que talvez o Xi julgou que fosse comprometer o andamento do Congresso, mas, ao meu ver, né, como tem sido muito comentado, não era necessário essa amostra de poder do Xi. O Xi consolidou, de fato, a centralização do poder nas suas mãos, sem necessariamente essa cena ter acontecido, né? Então, acho que foi assim, para os parâmetros chineses de eventos meio rituais, como esse congresso, isso seria o que eles chamam de perda de face, né? Que são momentos constrangedores para as pessoas. Eu acho que seria melhor ter sido evitada a cena, né? No ponto de vista do Xi Jinping. Mas, enfim, acabou acontecendo, sim, de fato, acho que para o Xi ali, o Hu Jintao talvez estaria fazendo alguns comentários que, enfim, talvez interrompesse o andamento ali do Congresso, e ele foi indicado que se retirasse naquele momento, né? Foi uma imagem bastante chocante para nós, inesperada. Ainda bate nas costas do Xi Jinping, né? Tipo, dá um jeito aí, né? Deixa eu ficar, deixa eu terminar. Professor, eu preciso terminar, mas eu preciso lhe fazer uma colocação ainda sobre a falta. Vai ser a primeira vez em 25 anos que nenhuma mulher vai integrar o Politburo do Partido Comunista Chinês. Exatamente, isso também é uma questão que tem sido comentada, inclusive o Politburo, que geralmente teria 25 membros, não é? Nós tínhamos ali ao menos 2 mulheres historicamente, uma era Sun Chunlan, que saiu, e hoje nós temos 24 membros no Politburo. Isso tem sido significativo para nós aqui, né, que analisamos a China como um todo, talvez seja assim, meio que um direcionamento um pouco mais ideológico ali do partido, já indicações de que a China talvez esteja já
refletindo uma maneira mais, ao nosso ponto de vista, um pouco mais conservadora em lidar com as suas diretrizes político-econômicas, né? Galgando espaços, reservando espaços para as mulheres mais no setor privado, ainda que obviamente tenham regulações, né, incentivando inclusive as mulheres que tenham mais filhos e enfim, tem toda essa política para compensar, não é, o envelhecimento da população e a perda de população economicamente ativa. Talvez isso seja assim um reflexo dessa nova era, né, dessas novas diretrizes político-econômicas e sociais da China. Professora Aline, um beijo para a senhora, muito obrigado. Obrigada, boa tarde.